Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é um endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta. Estamos então de regresso, agora novamente aqui no nosso habitual espaço, mais uma vez, para mais um grande prémio, para mais um review de um grande prémio, desta vez a análise ao grande prémio da Áustria, como habitualmente começar pelos resultados do fim de semana. Lando Norris conseguiu a pole position e assegurou também a vitória, com Oscar Piastri a ficar em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Em quarto lugar, Lewis Hamilton, e a fechar o top 5, George Russell. Gonçalo, um fim de semana em que foi totalmente dominado pela McLaren, foi a pavio, não é? Sim, pela McLaren, mas mais concretamente por Lando Norris, não é? Todas as sessões foram terminadas com Lando Norris a surgir no primeiro lugar. Isto, todas as sessões em que ele participou, visto que Alex Dune fez o primeiro treino livre. E que bom treino livre fez, deixar aqui a referência neste momento já não, mas até àquele momento de sexta-feira ao líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 2, que no domingo foi ultrapassado por Richard Verschoor, mas está a cerca de 5 ou 6 pontos, ou seja, a rookie na Fórmula 2 e está a fazer uma grande temporada. Por acaso tenho vindo a acompanhar e tem-me enchido bastante o olho mais um grande piloto da McLaren. Em relação, basicamente, de resto, lá no Norris, treino livre 2 liderou, treino livre 3 liderou, qualificação 1, 2, 3 liderou, sai da pole position e vence o Grande Prémio sem nenhuma dúvida. Foi sem dúvida o piloto mais forte no cômbito geral do fim de semana da McLaren. Acho que só houve um momento em que ele não foi o piloto mais forte, que foi no início da corrida. Parecia-me que o primeiro stint o Piastri estava mais rápido, e aí onde temos o maior calafrios ali para o muro da McLaren, e pareceu-me que nesse momento, assim, no primeiro stint, basicamente, até ao Piastri começar a sentir, até aquele preciso momento, até o momento na curva 4, em que o Piastri bloqueia as rodas e quase que poderíamos ter ali o primeiro incidente, diria, não é o primeiro incidente entre eles, mas é o primeiro incidente em que eles estão, não é, numa luta por uma vitória, em que, entendes, numa posição diferente, não é? No fim de semana no Canadá a luta era diferente, não era pela luta pelo primeiro lugar, pela vitória. Aqui foi a primeira vez em que tivemos os dois numa luta concreta pelo primeiro lugar da corrida, e poderíamos ter tido ali um momento bastante intenso. Foi bastante intenso, assim se diga, até porque depois tivemos comunicação de André, acho que é o próprio André Stella. Eu penso que foi o engenheiro, tenho dúvidas. Mas certamente foi Stella que falou com o engenheiro. Sem dúvida, porque pediu para ele ter bastante cuidado, e a partir desse momento Piastri desapareceu do retrovisor de Lando Norris. Até esse momento notou-se que o Piastri estava melhor, muito também provavelmente afinações do carro, se calhar Lando Norris, e isso viu-se ao longo da corrida e principalmente no terceiro stint, apesar de o Piastri ter-se aproximado dele. Acaba a cerca de 2 segundos, sendo que houve mas já lá irei, aí se calhar tu irás a esse momento, mas falando um pouquinho em relação ainda ao ritmo de corrida, pareceu-me que o Norris foi muito mais forte à medida que o carro foi perdendo peso, e isto também vai um pouco em conta ao que vimos no sábado. Vimos um Norris completamente com um carro dominador e a dar meio segundo ao segundo classificado, logo, e deu mais de meio segundo ao companheiro de equipa, e foi basicamente assim um pouco. Acho que foi um fim de semana perfeito para Lando Norris, uma grande resposta da McLaren ao que tinha acontecido no Canadá, e acho que o Norris vingou-se aqui um pouquinho do que aconteceu o ano passado entre ele e o Max. Poderia ter acontecido outro problema,
Mas felizmente. Mas desta vez não era ele que estava atrás, pelo menos. Certo. E aqui não havia muitas culpas, não iria existir discussão de culpa. Exato. Basicamente, a culpa sempre, não era basicamente, era 100% de culpa do Piastri. Mas penso que foi um grande fim de semana para o Norris e acho que foi mais um fim de semana em que ele calou os críticos no sentido de, né, porque, e mesmo eu até posso quase, entre aspas, considerar, até apesar de nunca ter exprimido muito sobre isso aqui no podcast, várias vezes, às vezes estamos a pensar já na Fórmula 1. exprimimos algumas vezes essa Sim, questão. mas em relação a ele estar preparado, não este ano, assim, se calhar. sim, não este ano, exatamente, mas parece que sempre que o Piastri faz um bom fim de semana, um fim de semana top, e sem dúvida, até todos os elogios e mais alguns, depois tem um fim de semana um pouco abaixo, e dizem só, correu mal. Enquanto que o Norris, quando tem um fim de semana que corre mal, o Norris não está preparado. Eu acho que eu não consigo entender muito bem esta crítica tão profunda ao Lando em relação ao Piastri, porque nós temos um Lando que domina tanto ou mais que o Piastri. Este fim de semana, acho que não há qualquer dúvida do domínio de Lando Norris em relação ao colega de equipa e em relação a todo o pelotão. Depois, no fim de semana, e Piastri esteve longe. Piastri ficou a mais de meio segundo na volta de qualificação. Eu não vi ninguém a reclamar e a dizer que o Piastri não está preparado para ser campeão do mundo. Esta crítica em demasia ao Lando é algo que eu ainda não consegui entender muito bem. Acho que... E não é só isso, eu já reparei que existe muitos fãs que são contra o Norris. Eu já tive conversas com... Isto surpreendeu-me bastante. Sim. Que eu já ouvi pessoas a dizer, malta, eu não estou mesmo a mentir, que eu ouvi pessoas dizer, desde que o Lando Norris não ganha e bata, está tudo bem. Eu já ouvi isto. Eu não entendo muito bem esta crítica. Por acaso não entendo. E este fim de semana, acho que... Sim, acho que não entendo. Eu isso não entendo, até porque... Ele é das pessoas mais friendly que existe, não é? Exato, nunca foi um piloto que criasse... Mas eu acho que Aliás, é exatamente essa uma das críticas que se lhe faz. Exatamente, em relação ao Max, que ele não é agressivo suficiente. Falava-se disso no ano passado na luta com o Max. É que ele não é agressivo suficiente. Mas eu queria começar por... tu já falaste muito sobre o que foi o fim de semana da McLaren e também para não me alongar muito. Eu queria começar efetivamente pelo sábado e pela diferença que foi conseguida no sábado. E acho que esta diferença é muito importante de ser dita. Porque nós estamos a falar de meio segundo numa pista em que a volta é feita a pouco mais de 1 minuto. Em volta de qualificação... A volta de qualificação, ele conseguiu fazê-la abaixo de 1 minuto e 4. Exato, 1 minuto 4,9. E portanto, fez 1 minuto 3 e qualquer coisa. Foi 3? Foi abaixo do 1 minuto 4. Sim. Ou seja, estamos quase a fazer uma volta a menos de 1 minuto ao Red Bull Ring. Fazer uma diferença de meio segundo num circuito com tão poucas curvas em que é quase só retas, eu acho que as pessoas não entenderam mas parece-me a grande diferença que isto foi. Mas eu acho, agora, achas que foi eu também acho que um step up. Eu vou-te responder. Espera, acho que vou responder à tua pergunta. Continua. Que é, eu também não acho que esta fosse a diferença real. Okay. Acho que o Piastri na última volta também pode ter acontecido ali alguma coisa. Às vezes acontece, não consegues pôr a volta final, porque acho que também numa situação normal ele ficaria relativamente à vontade à frente do Leclerc. Certo, mas não era em relação a isso. Exato, eu ia perguntar em relação aos McLaren, em relação ao carro, não pilotos. Sim. A equipa McLaren em relação às outras equipas. Achas que o meio segundo é a diferença de uma volta de qualificação entre o carro da McLaren e o carro, neste caso, da Ferrari e ainda mais da própria Mercedes? Ou pensas que também foi aqui uma conjunção de fatores
o Norris estava num fim de semana É exatamente isso. a 110%. Eu não acredito que a diferença... temperaturas... Repara, nós não vimos este ano uma diferença de meio segundo do McLaren para outro carro. Às vezes é o Red Bull, às vezes é o Ferrari, às vezes para é o o segundo Mercedes. carro, não é? Não vimos uma diferença de meio segundo para o segundo carro. Eu acho que efetivamente o Lando esteve... A minha questão é essa, é que depois isto acontece na pista onde tu achas que menos poderá acontecer, não é? Exatamente. E portanto, eu acho que aqui foi o Lando também esteve num fim de semana exato. muito bom. Eu também acho que sim. Por contrapartida, acho que o Piastri esteve num fim de semana razoável. Esteve num fim de semana, pronto, um bocadinho, se calhar abaixo do que poderia conseguir fazer, pelo menos no sábado. Certo. Pelo menos no sábado. Eu acho que no domingo ele esteve... E acho que no domingo o Lando era o piloto mais rápido novamente, sem dúvida. O Piastri só consegue fazer réplica, a meu ver, porque estamos num circuito onde há 3 zonas de DRS. E onde mais de metade do circuito é feito a fundo nessas zonas de DRS. E portanto, a partir do momento... O facto do Piastri conseguir acompanhar o Lando foi feito no arranque. Foi o facto de ele ter conseguido passar logo o Leclerc no arranque, ficou atrás de Norris e... O que também culminou numa corrida muito mais monótona. Sim, se Leclerc consegue ficar à frente de Piastri, ou seja, se o Leclerc ficasse no meio dos dois, acho que o Lando tinha ido embora, porque o Leclerc ia ficar ali 3, 4, 5, 6 voltas no DRS, mas depois ia acabar por... Como ficou em relação ao Piastri, e depois ia acabar por cair. E por contrapartida ia ter que também defender do Piastri, que o estaria a atacar. Portanto, se isso tivesse acontecido, acho que o Lando teria feito uma corrida ao estilo do que faria do que fez o Max aqui há uns tempos. Sim. Em que foi para a frente ano passado. E nunca mais ninguém o via. Aqui o Piastri, fruto do DRS, conseguia-se sempre aproximar e colmatar um bocadinho a diferença de andamento que poderia ter. Que também não era, sejamos sinceros, também não era imensa, não é? Imensa, não é? Mas, e portanto, isto para dizer que acho que o Norris fez efetivamente um fim de semana, respondeu da melhor forma, acho eu, à corrida do Canadá. Não é? Ainda por cima. Por contrapartida, eu acho que o vencedor do fim de semana é Oscar Piastri. E porquê que eu acho isto? Porque, como eu comecei por dizer, acho que foi um fim de semana um bocadinho... Eu não quero dizer abaixo, porque acho que ele não esteve abaixo. Não é? Acho que ele na corrida acho que bem. Ele não esteve, foi acima. Só te quero até para continuares o raciocínio. Eu acho que existe outro ponto bastante. Eu acho que ele na corrida deu step up, como dá sempre. Uhum. Eu acho que também isso é uma realidade. Eu acho Sim, que mas isso também... acho que o McLaren dá sempre um step up na corrida. Certo, exato. O Norris também, quando... Sim, o McLaren é o melhor carro do pelotão, sem dúvida alguma. Mas eu acho que ele melhorou a sua performance do sábado para o domingo. Não sei se também a afinação do carro também poderá ter tido influenciado. Mas há outro momento bastante importante. E bate certo com o facto de tu dizeres que o Norris ficou melhor. Certo, mas no último stint, lá está. Eu acredito que o Norris tinha muito mais energia no tanque ainda. Mas aquele incidente na saída das boxes do Piastri com Colapinto, em que o fez perder mais ou menos 2 segundos e meio, sim. Ele termina a corrida a 2 segundos. Ou seja, eu penso que nós poderíamos, o Piastri, se aquilo não acontece... Tínhamos tido batalha no final. Lá está, eu acho que ele tinha chegado. A minha dúvida é se o Norris tinha ainda energia no tanque ou não, percebes o que eu quero dizer? Deixa-me só então concluir o meu raciocínio. Daí eu achar que ele deu um step up na corrida, porque eu acho que no último stint, eu senti que, por exemplo, no segundo stint o Norris foi muito superior. Porque ele perdeu tempo, lembras-te que eu comentei isso contigo, ele perdeu cerca de logo 4 segundos no geral, e depois ele no último stint ganha bastante tempo, ok, que estava em fase de ataque, e lá está, muito provavelmente, não sabemos, mas presumo que o Norris estivesse na defesa, não é? Estivesse numa altura muito mais tranquila da corrida, em que estava a gerir o carro em si, desde pneus, combustível, etc. Lá está, fica-me esta dúvida aqui do que poderia ter acontecido. Eu acho que concluindo o meu raciocínio vou responder um bocadinho, ou pelo menos qual é a minha opinião relativamente a isso. Eu acho que o Oscar, então, como eu estava a dizer, é o vencedor do fim de semana. Parecendo que não. E porquê que é o vencedor do fim de semana?
Porque o Oscar foi um fim de semana onde não esteve tão bem quanto o Norris. Porque acho que por isso é que eu não gosto de dizer que o Piastri teve um fim de semana mau. Acho que não. Teve um fim de semana normal. O Norris é que teve um fim de semana super. Exatamente, teve daqueles fins de semana que todos os pilotos de vez em quando têm e portanto, o Piastri, mesmo fazendo uma boa performance, mesmo fazendo uma boa performance, não esteve ao nível de Lando. Mas é exatamente isto que eu quero dizer, que é, mesmo no fim de semana onde Piastri não está ao nível do seu companheiro de equipa, o resultado que faz é segundo. E a verdade é que ultimamente, nos fins de semana onde Norris não está ao nível do seu companheiro de equipa, pelo menos na corrida, ou não é bem na corrida, porque lá está, o Norris geralmente tem tido sempre excelentes ritmos de corrida, mas geralmente quando o Norris faz um erro, comete um erro ou qualquer coisa, não é em segundo que termina. É aqui o meu ponto, ou seja, nem termina muitas vezes atrás de Piastri, termina uma ou duas posições abaixo de Piastri. A diferença do race pace dos dois é surreal, é a diferença de 30 milésimos. Pois, exatamente. Ao fim de 70 voltas. Mas é aqui que depois, ou seja, e era isto que eu queria esclarecer, e eu acho que, por isso é que eu acho que Piastri é o vencedor no fundo é o vencedor do fim de semana, exatamente por causa disto. Queimou um fim de semana mau, digamos assim, em que só perde 7 pontos para o colega de equipa. Por contrapartida, eu discordo um bocadinho do que tu estás a dizer, e eu vou-te explicar porquê. Exatamente pela razão do segundo stint. No segundo stint, que foi o stint onde não tivemos dobragens, ou tivemos muito poucas, o Norris aumentou a sua vantagem. No final, o que me pareceu foi que o Lando não quis arriscar nas dobragens. Ao passo que Piastri, e bem, porque está atrás, arriscou. Sim, é um bom ponto. E portanto, esta diferença que foi conseguida e o facto de se aproximar não é? Era isso que eu estava a dizer. Foi porque o Piastri foi muito mais agressivo nas dobragens do que foi o Lando, porque estava a gerir. Sim. E portanto, eu acho que esta aproximação deve-se única e simplesmente a este fator. E o melhor exemplo disto é quando chegámos à batalha, que foi a última dobragem, do Bortoleto com o Alonso. A forma como o Lando aborda a ultrapassagem. O Alonso tem de agradecer. Sim, foi menos uma volta. Mas a forma como o Lando aborda aquela ultrapassagem, falo perder quase 1,5 segundos. No momento em que ele faz a ultrapassagem ao Alonso, o Piastri já só está a 1,2 atrás. Pois, claro. Depois o Piastri também fica um bocado atrás do Alonso e acaba por perder outra vez um bocadinho de tempo. Mas lá está, isto para justificar que a minha opinião é que o Lando foi mais conservador nas ultrapassagens e daí a diminuição. Porque acho que efetivamente o Lando teve ou seja, tinha a corrida controlada. É mais nesse sentido que eu quero dizer. Mas em todo caso, lá está. O que é que eu acho? Por parte da McLaren, a única coisa que se pode apontar quase é a falha nos pneus nas duas paragens. O pneu da frente do lado esquerdo, mas que são coisas irrisórias. Estou a dizer isto um bocadinho aqui a brincar. Acho que foi efetivamente um daqueles fins de semana, como aconteceu em Barcelona, pela própria McLaren, em que efetivamente foi totalmente dominado por eles. E não há muito mais a dizer. Acho que o que há a dizer é passar para a Ferrari. E eu confesso que para mim foi um pouco surpresa a Ferrari aparecer aqui como a segunda equipa mais rápida. Olha, eu acho que a Ferrari faz um bom fim de semana. Faz um fim de semana em que eu acho que se eles podem sair e dizerem que sim, o que nós trouxemos fez evoluir o carro. Resultou. Nós aproximámos-nos da McLaren. Isto também é verificado um pouquinho no ritmo de corrida, principalmente Charles Leclerc, que é assim, nós temos visto que a Ferrari tem rodado 4 décimos mais lento por corrida e neste fim de semana, se nós olharmos para o carro mais rápido de cada uma das equipas, Lando Norris e respectivamente e Leclerc, temos que Norris rodou 1.09.674 média da corrida,
e o Ferrari do Charles a 270 milésimos, ou seja, eles quase que conseguiram... Não chega a 3 décimos. Mas quase que reduziram aqui metade da distância do ritmo de corrida em que estavam dos McLaren, e acho que isso é um ponto bastante positivo para a Ferrari, uma vez que isso trouxeram um chão, não é? Um solo melhorado, mantém as mesmas características do anterior, mas lá está, tem algumas aprimorações que viabiliza extrair um pouquinho mais de performance do carro, tendo em conta que continuam a ter os problemas com o lift and coast que têm de fazer desde o início da corrida. Isto, pelo que se diz, é muito por causa dos travões, e eles tentarem extrair o máximo de performance na qualificação dos pneus, porque a Ferrari tem um melhor ritmo de corrida, porque não coloca os pneus a uma temperatura tão elevada. Só que isso, em contrapartida, faz com que eles tenham maior dificuldade em aquecer os pneus. Sim. E então utilizam o calor dos travões, basicamente assim, de uma linguagem mais corriqueira, certo, para aquecer os pneus para a qualificação, mas depois lá está, como não pode ser alterado, o carro entra em parque fechado e assim, eles necessitam de ter uma qualidade muito superior na corrida, o que faz com que eles tenham de efetuar lá o tal lift and coast. Mas mesmo assim eu acho que a Ferrari faz um grande fim de semana. Eu acho que é o melhor fim de semana da Ferrari, a par se calhar da corrida de Leclerc na Arábia Saudita. Mas acho que aqui foi, até agora eu só tenho visto o Leclerc. Eu este fim de semana, o Hamilton também esteve lá, esteve perto, não ao nível do Leclerc, mas acho que isso esteve mais perto. Mas acho que o Leclerc neste momento, já no Canadá esteve mais perto. Sim, já no Canadá esteve mais perto. Acho que o Leclerc neste momento está num nível de pilotagem muito elevado mesmo. Acho que ele está a extrair o máximo que o carro dá em todos os fins de semana, seja em qualificação, seja em corrida. Mas acho que é um bom fim de semana para a Ferrari. Mas já não era habitual o Leclerc também o ano passado? De quê? De extrair o melhor do carro. Sim, eu acho que desde o ano passado... Acho que contar com uma coisa diferente é que era estúpido. Sim, mas como vimos, às vezes poderá existir algumas quedas. Acho que a Ferrari teve nos últimos anos sempre pilotos. Sim, mas eu não tinha... Extraíram sempre o máximo do carro. Sim, mas desde o ano passado, sim, eu concordo com isso. Acho mas que sempre foi um dos pontos fortes da Ferrari. O Leclerc de 2023 não tinha esta performance em corrida. É nesse sentido que eu estou a dizer. Eu senti que ele teve uma evolução muito boa, e eu acho que isso também teve a ver com a dupla que esteve na Ferrari, Charles e Sainz. Eu sinto que o Leclerc deu um passo em frente muito por causa disso, e eu acho que ele agora em corrida é um piloto muito... E pronto, também mais evoluiu, completo. Não é? Ele é muito, muito mais completo. Sim. E não perdeu a sua performance em qualificação. Mas, voltando à Ferrari, não há muito a dizer, lá está, elogio, mas acho só um ponto ou outro em relação à estratégia, mas acho que se calhar tu até podes falar um bocadinho sobre isso. Que eu queria mas falar. Só para mesmo terminar, eu gostei do fim de semana da Ferrari, lá está. Não acredito, eu sei o que tu vais falar, não acredito que desse um resultado diferente, mas gostava que eles tivessem feito isso, muito porque foi a primeira vez em que tiveram os dois pilotos quase ao mesmo nível e no topo superior da tabela, e poderiam ter jogado mais em equipa com isso. Outro ponto também é o que poderia ter sido se Leclerc não perde a segunda posição no arranque. Não acredito que ele conseguisse... Aí não acredito que fizesse grande diferença. Não acredito que ele lutasse pela vitória, mas com uma estratégia correta, com a utilização dos dois carros, eu acho que a Ferrari poderia ter importunado bastante o segundo lugar do Piastri. Essa é a minha questão. Vamos por partes. Primeiro, eu sou sincero que para mim foi uma surpresa ver a Ferrari como segundo melhor carro. Foi uma surpresa, não propriamente pela performance que a Ferrari efetivamente demonstrou, mas se calhar pela queda dos outros. A Mercedes esteve muito abaixo do que seria, do que fazia pensar, mas que por contra, mas à Mercedes já lá vamos, e à Red Bull também. Mas para mim a questão é,
respondendo primeiro à parte que tu falaste agora, do facto de se Leclerc consegue sair da primeira curva atrás de Norris, eu acho que não fazia grande diferença. E vou explicar porquê. Acho que em 3 ou 4 voltas o Piastri passava e ele ia ser inevitável. Porque lá está, nesta pista há 3 zonas de DRS. Quando um carro é mais rápido que tu, que é o que se verificava, o McLaren é mais rápido, efetivamente, é muito difícil defender. E o Leclerc, sem DRS, que iria ser o que ia acontecer porque o Lando iria embora, acho que ia ter muitas dificuldades. Acho que por aí não faria grande diferença. O que eu acho que efetivamente faz diferença, que foi o que tu começaste a adiantar, e é esse o meu ponto, é que eu acho que a Ferrari podia e devia ter experimentado uma estratégia alternativa. Uma estratégia como o Lawson. E ainda por cima, o Lawson como o Alonso, que foram estratégias que resultaram. E não é só isso. Os dois pilotos deram a entender que queriam fazer isso. Mais Hamilton, até, que Leclerc. Mas Leclerc também deixa a entender, numa das comunicações, que pede à equipa para avaliar essa situação, não é? Essa possibilidade. O Hamilton é bem mais expressivo quanto a isso e diz mesmo que não quer parar, mas a equipa manda parar e acaba por parar. O Hamilton ali já está quase comprometido com a segunda... A questão é, o Hamilton... A questão do Leclerc é que é antes da primeira paragem. O Hamilton já é na segunda, ou seja, já está a inviabilizar pouco... Sim, já é isso. Eu concordo contigo. Mas aqui a minha questão principal é, com o Hamilton não ia fazer diferença. Ainda faltavam 20 voltas. Ele ia ficar sem pneus. Onde faria diferença, sim, era desde o início e com Leclerc. Certo. Esta parte é importante. Desde o início e com Leclerc. Ou com o Hamilton, mas pelo menos tentarem algo. O Hamilton eu acho que já seria mais difícil. Sim, mas... E outra parte importante, que é, se eles fizessem só uma paragem com o Leclerc iria incomodar os McLaren. Os McLaren iam em pista ter de o passar. Certo. Da forma como aconteceu a corrida, a McLaren nem foi incomodada, fez o que fez, o Ferrari nunca lhe apareceu à frente sequer. E desta forma teria-lhe aparecido à frente e teria incomodado. E eu queria ressalvar uma coisa que tu ainda agora, para comprovar aquilo que eu estou a dizer. Tu ainda agora disseste que o ritmo de corrida do Leclerc foi 270 milésimos mais lento que o McLaren. Nós tivemos 70 voltas. Fazendo uma conta de merceeiro... Eu lembro-me quanto tempo ele acabou. Espera, mas fazendo uma conta de merceeiro, 270 milésimos, que é a diferença, vezes 70 voltas, são 18.9 segundos. A média de paragem aqui são 21 segundos. Ele terminou a 19,5. Pronto. E a média de paragem aqui são 21 segundos. Como me lembro. Quer isto dizer que a diferença de andamento em pista seria mais compensada pela redução de andamento, pela redução de uma paragem. Lógico que ele também teria que reduzir o seu andamento. Não é? O seu andamento não seria o mesmo com uma só paragem. É certo. Mas eu também acredito que se calhar a pequena diferença que iria poder acontecer, porque nós sabemos também que principalmente o pneu duro passa ali uma fase de 5, 6, 7 voltas muito complicada, mas que depois aquele graining passa e volta a reavivar. Eu acredito que essa perda de performance dessas 5 ou 6 voltas poderiam ser compensadas com o que o Ferrari podia incomodar os dois McLaren. E aí eu acredito que para a vitória até posso admitir que seria difícil, mas para o segundo lugar era perfeitamente possível. É isso que eu estou a dizer. Para o segundo lugar era perfeitamente possível. E é só aqui que reside a minha pequena desilusão com a Ferrari. É só aqui, que é principalmente num grande prémio em que tu és claramente o segundo melhor carro, sim, mas que estás à frente dos outros, mas que estás muito atrás, quer dizer, pronto, terminar a 20 segundos, quer queiramos, quer não, é muito atrás. Sim, estamos a falar de 270 milésimos mais uma vez, estamos a falar de 270 milésimos num circuito de 1 minuto. Claro. Portanto, é bastante. Não vais conseguir, se calhar em pista, conseguir recuperar este tempo. Então tens que fazer uma estratégia alternativa. E quando tu tens os teus dois pilotos atrás dos dois pilotos do carro mais rápido, tens que tentar uma coisa diferente. E o Hamilton iria jogar sem dúvida um papel crucial nesse sentido. Exatamente. Iria ser o piloto se eles fossem inteligentes.
Sim, era o piloto que devia ter mais até incomodado os McLaren. Exatamente. Pronto, portanto, por isso é que este fim de semana, para mim, da Ferrari, digamos que é um bocadinho agridoce. Certo. Pareceu-me bem, pareceram-me que abordaram muito bem o fim de semana, pareceu que o fundo que colocaram resultou e veio aqui ajudar, porque um dos problemas prendia-se com a suspensão e tudo mais, que num circuito com tantas retas poderia criar outra vez o saltitar e não sei o quê, e nós não vimos o Ferrari a fazer isso. Portanto, quer dizer que o fundo provavelmente resultou, trouxe-lhes andamento, mas depois na estratégia fico aqui... Jogaram pelo segundo. Dá-me comichão, porque eu percebo que joguem pelo segundo para saírem daqui, porque assim saíram daqui como tu dizes. Saímos daqui com o nosso melhor fim de semana. Claro. É verdade. Mas acho que falta um bocadinho de querer. A questão não é essa. A questão tem a ver, e acho que podemos passar por isso, tem a ver com... Eles tinham o terceiro e o quarto lugar mais que garantidos. Assegurado. Porque o Russell, se eles estivessem a lutar, por exemplo, se o Verstappen estivesse, sim, eu até percebia. Pois não sei. Iria depender do ritmo do corrida. Também depender do Verstappen. Porque passando um bocadinho também para aí, e tendo em conta a Mercedes, o ritmo do Russell foi 1 segundo por volta. 1 segundo. Nós passámos de um fim de semana em que George Russell era o piloto mais rápido em pista, sim, para o Mercedes ser 1 segundo por volta mais lento. Sim, o Russell termina a 33 segundos do Hamilton. Exato, é isso. Ou seja, a questão nem se punha da Mercedes ameaçar a Ferrari. E falando aqui um pouquinho curto da Mercedes, foi... não está na nossa rúbrica, mas pensei também, porque foi uma discrepância muito grande do fim de semana do Canadá para este fim de semana. Saímos do Canadá a achar que a Mercedes efetivamente conseguia controlar a temperatura nos pneus e falava-se que o problema é basicamente a refrigeração do carro, visto que isso faz um pouquinho sentido, porque temos visto bastantes problemas nos motores Mercedes. A Williams tem sofrido muito com isso, Kimi Antonelli também já sofreu com isso, o próprio Fernando Alonso também. Ou seja, neste fim de semana, tendo em conta mesmo o ano passado a performance de George Russell, que estava no terceiro lugar e depois acaba por vencer a corrida, pensava-se que a Mercedes iria estar muito mais perto, mas o que aconteceu foi que ficou a 1 segundo. Ou seja, não consigo explicar o que é que aconteceu aqui. Eu estive a ler um pouquinho sobre penso que o Toto Wolff falou que eles tentaram uma abordagem mais agressiva, sim, e parecida com o que levaram para o Canadá, certo, e efetivamente não resultou. Agora, se eles estão a falar que esta agressividade da estratégia foi em relação à afinação do carro ou foi em relação às próprias entradas de ar e assim. Acho que é mais nesse sentido. Ou seja, falta-me aqui perceber um pouquinho se foi mais em questões de afinação ou em questões das tampas do motor e por aí fora, das entradas de ar, tentaram levar outra vez um carro muito mais esculpido. E não sei, mas foi péssimo. Eu confesso. E depois Kimi Antonelli teve um acontecimento de rookie. Sim, acho que é tão simples quanto isso e podemos assim dizer. Acho que ele subestimou completamente, e pelo menos é essa a ideia que me dá quando vejo o on-board. Eu acho que ele subestimou completamente a velocidade do Fórmula 1. Exatamente. De um Fórmula 1. Porque estamos a falar que é a primeira vez em que ele estava tão atrás. Eu acho que nem foi isso. Num circuito onde tem uma reta tão grande. Sim. E eu acho que ele subestimou. China tem uma reta grande. Sim, mas ele não estava tão atrás. Sim, eu sei, mas eu já é sinto... mais. E não é só isso. Já é mais dentro do. Repara, tu quando estás na reta da China, já fizeste uma volta praticamente completa. Já criaste mais distâncias no pelotão. Ali não, tu ali estavas praticamente no arranque. Sim, mas parece-me que no on-board que ele é sugado por causa dos cones de ar e eu sinceramente acho que ele subestimou, porque nota-se que ele
vê o carro da frente a travar que ele não tem e só nesse momento é que tem a reação de se desviar e começar a travar. Eu acho que ele não teve a noção da distância que estava da curva. Essa é a minha questão. É o que eu estou a dizer. Ele subestimou completamente. Eu acho que foi um bocadinho acho que estamos a dizer a mesma coisa de formas diferentes. Acho que ele subestimou completamente a velocidade ou a distância que estava da curva ou qualquer coisa e não travou, basicamente. Sim. E tem um erro do rookie. Infelizmente, para o Verstappen, apanhou o Verstappen. E para a corrida, se calhar. E para a corrida, se calhar. Pelo menos pelo último lugar do pódio. Mas o Russell... mas para... Não, nem era bem o Russell que eu queria só falar da Mercedes em geral. Acho que o Russell fez o que podia fazer. Não conseguia fazer muito mais. Acho que a Mercedes, honestamente, surpreendeu-me um bocadinho a diferença tão grande. Mas não me surpreendeu que eles fossem o quarto carro aqui. Ou o terceiro, pá, já não sei bem. Pronto. Mas porque já é habitual que o motor Mercedes, este motor Mercedes, não está muito bem com temperaturas elevadas. E isto não vem só destas regras. Já vem do tempo ainda das regras anteriores. Já não sei se tu te lembras. Sim. A Mercedes aqui sempre teve muitas dificuldades. Sim. E portanto o motor de Mercedes sempre teve aqui algumas dificuldades e por isso eu não estranho por aí. Acho que está na altura da Mercedes tentar arranjar uma solução para isto. Para quê? Mas para o ano já não anda, por isso acho que é um bocadinho por aí. O motor não é substancialmente diferente. Não é 100%. Não. É bastante o motor de combustão interna em si, não é? Sim, mas eu acho que os problemas vão ser derivados, não é? Vão ser derivados. Eu não sei quais são os problemas. Sim, certo, exatamente. Não... Agora, por isso é que, sinceramente, e também não é preciso alongar muito mais relativamente à Mercedes, acho que o Russell fez o que conseguia. Não me surpreendeu substancialmente, porque já é uma tendência aqui. Surpreendeu-me sim, foi que efetivamente a diferença foi abismal. Eu acho que isso é que me surpreende. E calha de sim, um segundo é muito. E calha se calhar de um Bortoleto ter feito a estratégia de uma paragem, se calhar não sei. Acho que era difícil, mas não sei. Não sei, porque o ritmo de corrida foi muito perto, foi 1:10.598, 1:10.68, ou seja, é isso. Foi muito perto. Do ritmo de corrida entre os dois. Estavam muito perto. Repara, o Lawson fica a 5.3 fica a 5.3 de Russell. O Alonso estava sensivelmente a 1,5 segundos de Lawson. Sim. E o Bortoleto estava em cima do Alonso, não é? Sim. Portanto, são 6, 7 segundos. Menos uma paragem, se calhar, teria resultado aqui para a Sauber. Mas pronto, posto isto, se calhar avançamos para a nossa rúbrica. Sim. Aqui é a nossa surpresa, confirmação e desilusão. Queres começar pela surpresa? Já que estávamos aqui a falar destes 3 pilotos. Pode ser. Olha, eu trago um piloto que tem tido uma época muito complicada. E acho que faz agora a sua primeira grande aparição. Eu diria que é a primeira boa, não é boa, é a melhor corrida de sempre de Liam Lawson. Aos volantes de um Fórmula 1. Aos volantes de um Fórmula 1, é o melhor piloto Red Bull durante o fim de semana, bate o Max Verstappen na qualificação, ok que o Max não consegue terminar a volta, não é? Muito provavelmente iria passá-lo à frente dele, mas depois faz uma corrida em terra de ninguém, basicamente. O Alonso andou sempre atrás dele, mas nunca conseguiu esboçar uma tentativa de ultrapassagem. Sim. O Lawson faz uma corrida exímia e é a minha surpresa, muito também porque a Asjar foi o primeiro fim de semana em que não esteve, se calhar na corrida, não esteve tão bem. Também ele também esteve meio envolvido num incidente na primeira volta, ou seja, pronto. Esteve logo ali um pouquinho a corrida estragada, não sabemos bem como é que poderia ter sido, mas acho que Liam Lawson é um destaque do fim de semana. Não é o maior destaque porque esse eu deixo para ti, mas eu quero trazer aqui porque acho que pronto, merece aqui um pequeno elogio porque tem sido uma época também bastante desgastante para ele e mostrou um pouquinho da sua rapidez. Não acredito que seja um piloto que vá estar na Fórmula 1 muitos anos, tendo em conta aquilo que temos
que temos a surgir na Fórmula 2 e por aí fora, e se calhar alguns pilotos que estão fora, se calhar até seriam um pouquinho mais rápidos do que ele, não é? Mas é ele que está nesse lugar. E, acho que o Lawson, isto só para terminar também se calhar em relação ao Lawson, acho que o Lawson não é, ou pelo menos até agora não me pareceu ser, nem nas fórmulas de promoção, um campeão do mundo. Tudo aquilo que achávamos, que não é que achávamos, é que Helmut Marko vendeu. Exatamente. Não, acho que ninguém acreditava no que Helmut Marko dizia. Só ele próprio, provavelmente. Ou se calhar nem ele. Mas eu não via um campeão do mundo ali. Mas via um piloto rápido. E acho que foi isso que nós concluímos nos 6 ou 7 grandes prémios que ele fez o ano passado. Era um piloto rápido. Era um piloto que estava ao nível de Tsunoda e até bateu o Tsunoda. Sim. Em alguns grandes prémios. Numa época, o ano passado, em que eu acho que o Tsunoda fez uma época. Sim, mas acho também que ali muito boa. Tudo muito fast forward para este ano. Momentum. Sim, mas fast forward para este ano. Acho que também o Lawson não é um piloto mau. Como supostamente não, claro que não. se fez transparecer. Acho que o regresso dele à RB é repleto de desilusão e por isso é que também toda uma série de fatores psicologicamente que, devia estar exatamente, que o afetaram certamente. E apanhou também um Adjar que, honestamente, no meu entender, está a fazer uma época estratosférica para um rookie, honestamente. Sim. E, portanto, é uma conjunção de fatores que que nos fez olhar para o Lawson dessa forma, mas é como tu dizes, também não vejo o Lawson de um piloto que estará na Fórmula 1 há muito tempo. Em todo caso, é sem dúvida uma das surpresas do fim de semana. A surpresa do fim de semana que eu trago é Bortoleto. Para mim faz, porque não é só a corrida. Eu acho que é a surpresa do fim de semana porque não é só a corrida. Se fosse a corrida, se fosse só a corrida, se calhar poderíamos dizer que entre ele e o Lawson seria mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que ele já tem mostrado o que vale, entendes? Agora a corrida sim, foi grande. Acho que ele foi muito bom. Sim, honestamente acho que ele foi muito bom. Fez uma corrida muito boa, maximizou a estratégia que tinha. Exato. Acho que Lawson e Alonso conseguiram ficar à frente dele porque fizeram uma estratégia alternativa e que também eles próprios conseguiram exatamente fazer um ritmo de corrida para fazer essa estratégia resultar e ficarem no lugar onde ficaram. Mas mesmo assim acho que Gabriel Bortoleto faz uma corrida espetacular, fica à frente do Hülkenberg sem dúvida durante todo o fim de semana. E o Hülkenberg não é um piloto qualquer, como nós já aqui referimos várias vezes, e portanto, sem dúvida, acho que esta foi a primeira grande demonstração de Gabriel Bortoleto, que honestamente para mim, dos rookies todos que entraram este ano, para mim era aquele que eu teria mais cartas, mas também é aquele onde que está no carro pior. Ou que estava no carro pior até há pouco tempo, certo. E que não se conseguiria mostrar, e a partir do momento em que parece que o carro está a começar a ficar melhor, ele começa a aparecer. Exatamente. E portanto, sem dúvida, a surpresa do fim de semana para mim. Olha, e até um bocadinho, só para até colmatar e falar um bocadinho, que eu acho que lá está, eu acho que Alonso e Lawson tiveram otimizaram a sua estratégia, porque eles rodaram tiveram um ritmo de corrida de 1.09.3, o Alonso 1.09.96, e enquanto que o Bortoleto fez 1.10, peço desculpa, enquanto que o Bortoleto fez 1.10.68, ou seja, tivemos aqui duas décimas de diferença, mas lá está, as 2 décimas que dá os tais quase 20 segundos, mas que não chega para ultrapassar os 2 carros. Isto foi aqui só um não chegou para ultrapassar os carros. Os 2 carros, lá está. Só aqui para colmatar um bocadinho o que estavas a dizer. Avançando para a confirmação, olha, eu já falámos sobre eles, tenho-os posto na surpresa, mas acho que agora podemos avançar mais um lado da garagem, né? Mas a minha confirmação é Aston Martin. Desde que trouxeram a evolução, e então Alonso, desde que fez os primeiros pontos, tem estado
a um nível muito bom, como ele sempre nos habituou. Eu só foi mesmo, trago aqui a Aston Martin porque, apesar de lá estar, tiveram aqui umas travessias bastante complicadas e parece que agora tanto a estratégia como a performance do Alonso como o carro em si está tudo a culminar, e eu acho que iremos ter aqui a Aston a aparecer para a segunda metade da época e quem sabe a chegar ali ao quinto lugar do Campeonato do Mundo de Construtores. Olha, eu trago uma equipa que é mais ou menos semelhante do ponto de vista do crescendo, que é a Sauber. Exatamente. Nós já temos colocado a Sauber, quer como surpresa, quer como confirmação. Eu até tenho ideia, agora não tenho aqui o registro, mas eu até tenho ideia que coloco a Sauber como confirmação no Grande Prémio passado. Mas para mim é sem dúvida a confirmação. Tem sido sem dúvida a confirmação. É corrida após corrida, grande prémio corrida diferentes. após corrida, lá está. Tem acontecido ou é o Hülkenberg ou é o Bortoleto. Este fim de semana foram os dois. Este fim de semana foram os dois. Às vezes, mesmo quando se calhar na qualificação não aparecem, mas na corrida estão lá. E portanto, acho que sem dúvida a Sauber conseguiu dar um salto. A partir de Barcelona deu um salto. Sim. Isto são excelentes sinais para o que pode ser o futuro. Claro. Porque até agora muita gente começava a questionar o projeto Audi. Exatamente. Porque o Sauber parecia que não saía do sítio, e agora conseguimos ver que o Sauber deu um salto considerável. Muito considerável. E eu acho que nós hoje já não temos o pior carro do pelotão. Sim. Acho que neste momento temos um segundo pelotão muito agrupado que, dependendo de circuito para circuito, e da performance pode aparecer. Exatamente, e da própria performance dos pilotos, todos podem aparecer. O que torna a batalha do segundo pelotão espetacular. Claro. O que torna também difícil para equipas que já começaram mal, como a Aston Martin e a Sauber, se calhar recuperarem ponto. Mas pronto, mas mesmo assim, para mim, sem dúvida, a confirmação do fim de semana. Só um facto interessante: é a Sauber nos últimos 3 grandes prémios, acho que são 3, marcou mais pontos que a Red Bull. A Sauber faz 20 pontos e a Red Bull faz 19. E é importante, é bom tu dizeres, começares a falar da Red Bull, porque eu assim avanço já aqui para a minha desilusão, e a minha desilusão é a Red Bull. A minha desilusão é a Red Bull porque na corrida não conseguimos ver o que é que seria possível. Mas a verdade é que num circuito onde a Red Bull tem dominava com os regulamentos anteriores. Dominar, quando eu digo dominar, não é chegar aqui e liderar as voltas todas e tudo mais. Quando digo dominar, era sempre um carro competitivo. Podia até não ganhar, podia até ficar em segundo lugar ou em terceiro, mas terminava em pódios, geralmente ganhava, geralmente fazia a pole position. O ano passado foi uma corrida totalmente dominada por Max Verstappen, ok, que Lando Norris, pronto, mas ao fim e ao cabo foi dominada por Max Verstappen. E este fim de semana nunca apareceram na fotografia, digamos assim. O próprio Ferrari pareceu melhor que o Red Bull, e foi melhor. Sim, e foi melhor que a Red Bull. Por isso, isto para dizer que, embora não tenha visto Verstappen na corrida, não foi preciso para perceber que o Red Bull não era competitivo como tem sido noutros anos aqui. E sendo que era um circuito em que eles se deram sempre tão bem, acho que isso diz muito sobre o estado de desenvolvimento do carro da Red Bull, que efetivamente só por terem Max Verstappen, a meu ver, é que conseguem fazer alguma coisa, porque, como tu disseste, Tsunoda está apagadíssimo. Não é apagadíssimo, ele não consegue assim como esteve Lawson, porque isto denota que, primeiro denota que se calhar Sérgio Pérez não fazia um trabalho tão mau quanto se dizia.
porque embora fizesse maus resultados, não fazia estes resultados. E depois, no final das contas, acho que demonstra que o Red Bull não está a ser capaz, depois da saída da Adrian Newey, a Red Bull não está a ser capaz, depois da saída da Adrian Newey, de dar a volta, que era uma das características da Red Bull. E isto numa altura em que se fala e que se tem atrasado, e que a Mercedes tem atrasado bastante a renovação do contrato de Russell. Acho que é importante, supostamente, isto que está a acontecer, porque supostamente se Max Verstappen estiver, isto são da Remus, a revista, sim. Diz que se até a dia até ao fim, acho que é até final de julho, penso eu, ou um certo dia de julho, já não tenho certeza, Max Verstappen estiver abaixo do terceiro lugar do Campeonato do Mundo de Pilotos, existe uma cláusula de saída por parte de Max Verstappen. Exatamente. Sim, acredito que sim. George Russell está a 9 pontos. Acho que independentemente disso, de estar abaixo do terceiro ou não estar, acho que o Max, se quiser sair, de certeza que consegue sair, certeza que chegam a acordo, até porque também eu não acredito, nem faria sentido a Red Bull ter o seu piloto estrela mal contrariado na estrutura. Se não fosse o seu piloto principal ou o seu piloto estrela, ainda posso dar de barato. Agora não sendo. Em sentido contrário, supostamente temos a imprensa britânica a dizer que neste fim de semana, em que temos o Grande Prémio de Silverstone, o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, que irá ser anunciada a renovação do contrato de George Russell. Ou seja, não sei. Toto Wolff, se o fizer, se isso acontecer, para mim há de dois cenários. Há o cenário em que Toto Wolff recebeu efetivamente um claro não por parte de Max Verstappen ou do seu empresário e não há qualquer hipótese, e aí tudo bem, mantém Russell e acho que faz todo sentido. Se isso não aconteceu, é burro. Pronto, são esses os dois cenários, porque efetivamente neste momento, quando eu digo é burro, não é porque o Russell não é um piloto capaz, muito, muito pelo contrário. Acho que o Russell está a fazer, já o dissemos aqui várias vezes, acho que o Russell está a fazer uma excelente temporada, uma das suas melhores temporadas da Fórmula 1. Mas tu, quando tens a possibilidade de ir buscar o Max Verstappen, 4 vezes campeão do mundo, quando sabes que o Russell não tem outro sítio para onde ir, tu atrasas a renovação. Não é? Atrasas a renovação porque o Russell também vai atrasar a assinatura de contrato com outras equipas porque não tem Isso eu concordo. outro sítio para onde ir. Concordo até ao ponto em que só concordo a 99%. O outro porcento é no sentido de eu estou no lugar do Toto Wolff e não. Eu acredito nesse piloto. Se ele acredita nele, acho que aí eu percebo o que tu dizes, que é Max Verstappen, é tetracampeão do mundo, mas entendo. Acho que não podemos julgar no sentido de... Porque eu acho que George Russell merece o lugar. E ele conquistou o lugar. Concordo 100%. Então acho que também... Ele passou na minha opinião, Williams. Quando chegou à Mercedes foi melhor que Hamilton. Digam o que disserem. Foi melhor que Hamilton em quase todas as temporadas. Sim. Exceto uma. Só é que não foi melhor. E este ano e o ano passado colocou o carro em patamares que ele não pertencia. Concordo a 100% contigo. Por outro lado... mas lá está, é o Max Verstappen, não é? Porque tu com o Max Verstappen... É a mesma coisa que eu falava quando eu falava e tu quase em sentido contrário, é o Lewis Hamilton para a Ferrari, não é? É um bocadinho por aí, não é? Mas diferente. Diferente por um motivo, que é... Por exemplo, momento, não é? Exatamente. Sim, Hamilton para a Ferrari... O que eu estou a dizer é, com a agravante disso. Exato. Então se eu já dizia isso para o Hamilton, agora para o Max ainda... Tens que dizer certamente. Ainda mais. Porque, por exemplo, uma das razões pelas quais eu não concordei com a mudança... Mas eu também falei isso em relação ao Hamilton. Se acreditas, Hamilton, é a tua decisão, é a tua decisão. Entende? Eu na altura defendi que a decisão da Ferrari foi errada,
Única e simplesmente porque sentido desportivo. Eles só foram buscar o Hamilton pelo sentido económico e não pelo sentido desportivo. Acho que também foram pelo sentido desportivo. Sim, mas também foram pelo sentido desportivo. E são opiniões. Eu não acho que neste momento o Hamilton traga aquilo que o Max Verstappen traz. Correto. E se calhar o Max Verstappen traz mais ou menos o mesmo nível financeiro ou económico. Concordo, mas lá está. É subjetivo. Sim, é subjetivo. Podes acreditar no piloto, podes acreditar... É subjetivo. Não é? Entendes o que eu quero dizer? Vamos ver. No final das contas, isto estou a falar mesmo em relação ao Russell e ao Verstappen. Só porque o Verstappen é tetracampeão do mundo. O Verstappen é tetracampeão do mundo, mas só tem um ano em que luta com um piloto. Sim. Os outros anos é domínio, ou seja... Eu sou-te sincero. Apesar de eu achar que o Max efetivamente piloto fenomenal. Sim. A Red Bull só está nesta posição ainda por causa do Max. Por causa do Max. Mas... E as vitórias este ano do Max são vitórias fenomenais. São vitórias do Max. Eu acho... mas atenção a uma coisa. Eu não acho que o Russell é um mau piloto. Pelo contrário. Eu acho que o Russell é um piloto que, num carro igualmente capaz aos outros, é igualmente capaz de ser campeão do mundo. E demonstrou isso nas formas promocionais. Ganhou a Norris. Exatamente, ganhou a Norris. Com o Max Verstappen não tiveram grande coisa, mas ganhou a Leclerc também. Ou seja, é um piloto perfeitamente capaz. Mas percebo, o que eu quero dizer percebo que o Toto Wolff dê pelo menos mais uma chance, claro, porque sabe que o Russell não tem para onde ir. Exatamente. Mas sim, mas no fundo é um bocadinho isto, e a desilusão é a Red Bull. Já andámos para falar da desilusão Red Bull aqui há algum tempo, principalmente pelo segundo piloto, mas aqui é que nem Max conseguiu fazer alguma coisa. Sim. Num circuito em que geralmente eu acho pela vitória. Que quase poderíamos fazer um podcast dedicado à Red Bull e ao futuro da Red Bull. Vamos ver o que é que irá acontecer na casa austríaca. Olha, para terminar aqui o podcast, eu só tenho aqui a minha desilusão até para ser um pouquinho mais, não ser repetitivo. Trago o Williams como desilusão muito por veremos o que é que irá acontecer no próximo fim de semana, mas no próximo fim de semana eu penso que a Williams estará bastante forte, porque foi bastante forte em Miami, foi bastante forte, esteve bem no Bahrein. Ou seja, já o ano passado esteve bem aqui. Ou seja, é uma pista que eu acho que se vai adequar bastante bem ao carro. Contudo, nas últimas 3 corridas tem tido DNFs, o Albon faz DNFs. Isto parece-me não por culpa, mérito, claro que é sempre culpa deles, não é? Mas têm tido muitos problemas de fiabilidade. Vimos também em relação a Carlos Sainz no início da corrida, em que o primeiro tinha a primeira mudança engrenada, depois foi para os boxes e o carro, os travões entraram em incêndio, não de uma forma normal, uma forma bastante exagerada. Ou seja, o Williams parece-me que deitou fora aqui nestas últimas corridas uns pontos que poderão vir a ser importantes na luta pelo 5º ou 6º lugar do campeonato, visto que estamos a ver a aproximação das equipas de baixo. Acho que neste momento Sauber e Aston também fazem parte do leque de equipas, e dependendo da queda ou não da Williams, poderão perder o 5º lugar, apesar de lá estar, terem feito bastantes pontos até agora, conseguiram amealhar muitos pontos, e existindo a partir de agora uma repartição dos pontos por todas as equipas, poderão conseguir manter o quinto lugar. Contudo, se tiverem uma queda como têm tido nestas corridas, começa a ficar um pouquinho complicado. Verdade. Mas sou-te sincero, acho que a Williams neste momento, das equipas do segundo pelotão, é a equipa que pode mais olhar para 2026. Claro. Porque foi uma equipa... pontos amealhados. Foi uma equipa que, às vezes até com alguma sorte, sejamos sinceros, sim. Às vezes até com alguma sorte, conseguiu, sem dúvida, maximizar todos os bons resultados. E, repara, para uma equipa do segundo pelotão já ter conseguido dois 5º lugares... Claro. São muitos pontos. Sim. Que tu a fazeres 8º, 9º e 10º é muito difícil. 5º lugar dá 10 pontos. Por outro lado, é como tu dizes, atenção que é preciso pontuar. Ainda faltam mais de meio campeonato. Se daqui até ao final do campeonato não fizeres ponto nenhum, pois fica mais complicado.
fica mais complicado e, portanto, sim, concordo contigo. Mas bem, Gonçalo, agora avançamos, já falamos, acho que mais ou menos tudo o que havia para falar, ou os pontos mais importantes aqui sobre o Grande Prémio da Áustria. Avançando aqui um bocadinho para o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone e para as nossas apostas. Grande Prémio de casa de algumas equipas, pilotos. Da maior parte das equipas e de muitos pilotos. Exatamente. Parecendo que não, temos alguns pilotos, temos ainda bastantes pilotos. É normal. Na grelha. Falando aqui do nosso campeonato, o nosso pequeno campeonato de apostas, eu acabei por acertar Lando Norris em primeiro lugar. E, portanto, fiz aqui 3 pontinhos. E tu acertaste Charles Leclerc em terceiro e fizeste 1 pontinho. E, portanto, o nosso campeonato está, neste momento, 15 pontos para mim, 13 pontos para ti. Estamos... sim. Está o campeonato totalmente em aberto aqui até ao final do ano. E bem, temos que avançar para as apostas aqui do Grande Prémio da Grã-Bretanha, e eu estou aqui a atrasar um bocadinho porque estou a pensar quem é que vou colocar aqui a fazer a pole position e a ganhar. Estou um bocadinho indeciso. Tu sabes o que é que vais pôr? Ou também não sabes ainda muito bem? Ou também ainda estás pensativo? Eu queria pôr uma surpresa ou assim, mas é bastante complicado. Pela performance que vimos ser feita pelos McLaren, e por isso eu vou pôr Oscar Piastri a vencer, a fazer a pole position. Estás a dar tudo mesmo no Piastri. Acho que ele vai responder. Tem sido assim um pouquinho ao longo, parece-me. Eu acho que estamos a ter um campeonato parado e a resposta, como se diz na gíria do futebol, entre os dois pilotos da McLaren. E o Piastri já não tem um bom fim de semana, assim um fim de semana a mostrar tudo há algum tempo. Não digo que será fácil. Achas que vai vencer também? Mas eu até, sim, eu acho mais provável. Vitória. Acho mais provável até a vitória do que a pole position. Mas ponho a pole position porque estou confiante. Depois, em segundo e terceiro lugar, eu gostei muito da prestação dos Ferrari. O Leclerc está-se bastante bem aqui. Vou pôr Leclerc em segundo e vou apostar em George Russell em terceiro, porque a Mercedes vence aqui o ano passado. As temperaturas poderão outra vez ajudar, veremos. Por isso vou arriscar. Leclerc em segundo e Russell em terceiro, correto? Exatamente. Então, Russell em... Sei que deixo o Lando fora, Max também, mas é uma tentativa de... Olha, tu vais na surpresa e eu também vou aqui um bocadinho em surpresa. Para mim, a pole position vai ser conseguida por Hamilton. Ok. Hamilton dá sempre muito bem neste circuito. É um bom shot. É o maior vencedor passado, aqui. É o maior vencedor aqui. O ano passado, eu acho que ele consegue. Ele ganha. Ele é que ganha a corrida. A pole position não. Ele é que ganha a corrida. McLaren. E acho eu. O que é que ganharam? Não, que fazem a pole position. Sim, também acho. Ou é o sim. Max. Foi o Max ou o McLaren, tenho dúvidas. Mas depois acho que vou apostar aqui, como tu apostaste, eu vou apostar no McLaren para ganhar na mesma. Ok, pensava que ias entregar a primeira vitória à Ferrari. Não vou entregar a primeira vitória à Ferrari. Acho que Hamilton vai conseguir a pole position, até porque é um piloto não é? Muito bom em qualificação. Dispensa apresentações. Exatamente, e portanto acredito que é mais provável conseguir a vitória, a pole position, do que a vitória. Portanto, vou apostar nele para a pole position, mas vou apostar no McLaren para vencer, como tu apostaste no Oscar, vou apostar no Lando. Contra a aposta, não é? Sim, é um bocadinho nesse sentido. Acredito que um McLaren vai ganhar a corrida, e portanto apostaria aqui que Hamilton vai assegurar o segundo lugar. Hamilton assegurar aqui o segundo lugar, e depois, porque Max também está muito bem neste circuito, vou colocar Max
Eu tinha Max aqui como se tinha pensado em Max para Max a vencer. Até porque o Max conseguiu esteve muito bem em Miami. Vou colocar Max aqui em terceiro. Um bocadinho também por exclusão de partes, porque quero colocar aqui Max. Podia pôr Max a vencer, mas vou acabar por colocar então Max. Acho que é difícil colocar qualquer outro carro sem ser o McLaren a vencer. Sim, é um bocadinho isso. Tendo em conta uma semana, parece-me que não vai haver assim tantas evoluções para as equipas. As equipas parece-me que irão levar um bocadinho, agora trouxeram e vão agora trazer depois em Spa e depois na segunda metade do campeonato, ou seja... Sim, apesar de estarmos no circuito mais próximo da fábrica, não é costume ser um circuito de muitas alterações, depende muito de equipa para equipa e depende muito do ano. Depende muito do ano e do sítio onde encaixa o Grande Prémio da Grã-Bretanha. Mas pelo que eu vi, não há grande expectativa de evoluções. Ferrari não se sabe. A não ser evoluções específicas de circuito. Sim. E portanto, estou um bocadinho neste sentido e por isso Hamilton, para mim, Hamilton a fazer a pole, Lando Norris a vencer, com Hamilton em segundo lugar e Max Verstappen em terceiro, e o Gonçalo acaba por apostar em Oscar Piastri a fazer a pole position e a vencer, com Charles Leclerc em segundo e George Russell em terceiro. E bem, malta, chegamos assim ao fim de mais uma boa conversa. Exatamente. Acho que foi aqui uma boa conversa sobre o Grande Prémio. O Grande Prémio que acabou por ser, no fundo, um bocadinho monótono, mas que tivemos a primeira batalha dos dois pilotos da McLaren por uma vitória, digamos assim. O ressurgimento da Ferrari e o aparecimento de novas equipas, não é? Diria exatamente. Assim, no segundo pelotão. Exatamente. E por isso, malta, o próximo fim de semana é já um fim de semana novamente de Grande Prémio, com o Grande Prémio da Grã-Bretanha. Por isso, vamos ter mais umas semanas com corridas e, por isso, boa semana, malta. Boa semana.